Imagina que você está começando a sua carteira de investimentos agora no exterior e não tem a menor ideia do que fazer. Você é iniciante, está começando sua carteira de investimentos de modo geral e também não sabe o que fazer. Bom, esse conteúdo ele serve para você que está começando no exterior e já tem uma carteira no Brasil, e para você que não tem carteira alguma e já quer começar investindo onde se deve investir, que é em moeda forte em empresas que têm operação no mundo inteiro. Por isso que eu gravei esse conteúdo. $1.000, como montar uma carteira completinha com seus primeiros $1.000. Thiago, como é que eu faço com R$1.000? Bom, o racional é o mesmo. Então é importante que você pegue papel e caneta e preste muita atenção no que eu tô falando. Larga o celular, tá? Deixa o celular aí. Presta atenção em mim. Thiago, eu tô assistindo do celular. Beleza. Presta só atenção em mim, tira a notificação do WhatsApp, tira a notificação de tudo aquilo que você nem usa. Já parou pra pensar quantas notificações você tem? iFood, notificação de WhatsApp, notificação de banco, notificação de aplicativo, de jogo, de um monte de coisa que você nem presta atenção? Zera as notificações do seu celular, pô. Isso aí só polui a tua cabeça e não faz você prestar atenção onde você deve prestar atenção, tá? Que é em mim. Então vamos lá. Se você é novo por aqui, eu sou Thiago Armentano, analista de ativos mobiliários, produzo conteúdo todos os dias sobre ativos no exterior lá no meu Instagram. Muita gente está perdida. O que fazer diante de um governo tão filho da... né? O que fazer? Dívida PIB do Brasil chegando no talo, lá em cima. Como que eu faço para proteger meu patrimônio, Thiago? É isso que a gente ensina aqui no canal. Então se você não está inscrito, você é maluco. Clica aqui embaixo. Se inscreve, já deixa o joinha aqui no vídeo, custa nada pra você, o YouTube vai ver que esse vídeo é bacana, vai entregar pra mais gente. Estamos começando esse projeto aqui no YouTube e pode escrever aí, nós vamos ser o canal mais relevante desse YouTube aqui, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, começando nosso conteúdo sobre como investir $1.000, como montar uma carteira com $1.000. Primeiro, é importante que você entenda que existem diversas teorias que mostram como chegar no melhor tipo possível de carteira estruturada. Por exemplo, se a gente pegar a Universidade Yale, lá eles têm um fundo. Muitas universidades dos Estados Unidos constroem fundos, angariam doações, constroem fundos. E aí a gente tem diversos cases, inclusive, de fundos de universidades competindo e vendo quem que tem uma rentabilidade maior. E aí, essa teoria lá da Universidade de Yale, ela trouxe alguns aspectos que a gente pode usar na nossa carteira, e é uma teoria que faz muito sentido de acordo com aquilo que eu monto de carteira também. Que a gente deve ter renda fixa, fixed income, a gente deve ter stocks, que são as ações, a gente deve ter real estate, em alguns casos de repente o seu objetivo não, mas eu acho interessante em termos de diversificação de carteira. E a gente pode ter alguns negócios à parte, alguns negócios que, como é que eu posso dizer, que são disruptivos. Também pode fazer sentido dentro da teoria de Yale, lá tem também. Eles também têm alguns tipos de investimentos em private equity, em empresas de capital fechado. Enfim, aí já não cabe tanto aqui pra gente, porque a gente quer investir em empresas que têm liquidez, empresas que a gente consegue ter acesso na bolsa de valores e que qualquer um pode começar agora mesmo, tá? Então a gente adota alguns aspectos dessa teoria de Yale para conseguir montar nossa carteira, e é isso que você vai precisar para montar a sua carteira de investimentos no exterior. E cara, e aqui vai um adendo: se você é iniciante e ainda não tem carteira e você chegou nesse vídeo aqui e tá achando interessante, vamos lá. A maioria das teorias econômicas, principalmente no Brasil, dizem para nós montarmos a bibliografia, os conteúdos, dizem para nós montarmos carteira no Brasil e carteira no exterior, principalmente na parte de renda variável, que eu já vou entrar nesse assunto. Mas quando a gente olha para o mercado de ações como um todo, a gente entende que, cara, para que eu vou investir em uma economia só, que é a economia brasileira, se eu posso investir em empresas que estão atuando no mundo inteiro? Como, por exemplo, se a gente pegar Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, se a gente pegar Vale, Petrobras, se a gente pegar a VEG não, que ela tem uma parte das suas receitas dolarizadas, mas se a gente pegar praticamente todas essas empresas, 90% para cima das suas receitas são em território brasileiro.
Tá bom, Thiago, mas eu conheço a economia brasileira. Legal, e isso realmente faz sentido. Mas você também conhece o McDonald's, você também conhece a Coca-Cola, você também conhece a Apple, você também conhece a Microsoft, você também conhece o Google, que é uma empresa da Alphabet, você também conhece a Amazon. Tá vendo como conhecemos grande parte dos cases estrangeiros? E todas essas empresas que eu falei aqui, elas não operam só nos Estados Unidos, elas operam no mundo inteiro. Então você entende que a gente tem um oceano e investir no Brasil é só um pingo d'água? Enquanto investir nessas empresas que parece que são monstruosas, que a gente não consegue entender, e a gente muitas vezes entende mais do que empresas brasileiras. A gente pegar, por exemplo, um banco americano que tem mais de 100 anos, que é o JP Morgan Chase. Cara, o JP Morgan Chase, ele financiou muitas coisas que aconteceram nos Estados Unidos, desde polêmicas à parte, tá? Tô falando de investimentos. Eles financiaram a infraestrutura ferroviária, eles financiaram o surgimento da energia elétrica, financiaram o canal do Panamá, financiaram o desenvolvimento do Fed. Enfim, o JP Morgan participou de vários feitos dentro dos Estados Unidos e eles foram para fora dos Estados Unidos com carteira de cliente externa. Então é um banco muito grande, um banco que sai das fronteiras americanas e opera de maneira global. Tanto é que muitos desses feitos que eu trouxe aqui trouxeram benefício para a humanidade como um todo, não só para a economia americana, tá? Então pensa comigo, se eu posso investir em ativos que estão diversificados em termos de regiões no mundo inteiro, eu não tenho por que ficar só no Brasil. E aí a gente entra aqui num aspecto importante que é na montagem de carteira. Essa primeira parte acho que ficou bem explicado. Segunda parte, como é que eu monto uma carteira de $1.000? Principalmente olhando para sua alocação macro. Quanto que você vai ter de segurança, de renda fixa e o quanto você vai ter de renda variável. Thiago, minha renda fixa é em dólar? Olha, se tem uma coisa que o Brasil é bom, pessoal, é em pagar juros, tá? Porque a gente tem um juros alto, inclusive um juros real, quando a gente compara com outras economias do mundo, outras economias subdesenvolvidas, né, em desenvolvimento, a gente vai ver que o Brasil tem um juros real muito alto. Então, faz sentido a gente montar nossa carteira de renda fixa no Brasil, onde a gente tira a volatilidade do dólar. E aí, quando a gente vai para a nossa carteira em dólar, a gente aloca em renda variável. Aí aqui eu acho interessante. Por isso que eu falo que esses $1.000 que a gente está construindo de carteira, ele é em renda variável, tá? Thiago, mas o que eu tenho, tudo que eu tenho são $1.000. Beleza. Estipula o seu perfil de investidor. Se você for moderado, por exemplo, você tem 50% em renda fixa e 50% em renda variável. Você divide esse capital em dois e a metade que você for para o dólar, você coloca em ativos estrangeiros, tá? E a outra metade você pode deixar na renda fixa, utilizando Tesouro Selic, CDBs de grandes bancos que pagam pelo menos 100% CDI, dá para vocês colocarem também no IPCA+, dependendo do tipo de liquidez que vocês quiserem, tá? Então, beleza. Vamos para os $1.000 aqui. Vamos supor que você tenha $1.000 para colocar em renda variável. Aqui a gente tem que estruturar nossa carteira de forma diversificada. Se você já investe, provavelmente você tem um monte de ativo que você já está olhando. Você está olhando para um monte de ações, um monte de fundos imobiliários, você está olhando para, enfim, renda fixa, você está olhando para um monte de coisa e você fala assim, caramba, será que eu vou ter que ter um monte de ativo lá fora também? E aqui vai uma das lições mais valiosas que eu poderia te dar, meu amigo e minha amiga. Você pode investir lá fora através de fundos negociados em bolsas, que são os famosos Exchange Traded Funds, os ETFs, tá? Uma porrada de vídeo aqui no canal falando de ETF. Apesar do canal ser novo, eu já fiz bastante conteúdo, tenho produzido pelo menos 3 vídeos por semana. E cara, eu bato muito na tecla do ETF, porque para o iniciante e até para quem já tem uma carteira estruturada, o ETF ele resolve muito a nossa vida. Por quê? Porque o ETF ele vai trazer para nós uma diversificação bem abrangente logo de cara. Por exemplo, se você investir num fundo chamado VOO, você vai ter já de cara 500 empresas na sua carteira. Se a gente pegar os últimos 100 anos das empresas estrangeiras, das empresas americanas, a gente vai ver que tem uma performance que ninguém bate. Nos últimos 100 anos, uma janela grande, mais de 100 anos, ninguém bate o mercado de ações no longo prazo quando a gente fala de rentabilidade em dólar, tá? Em dólar. Então, a gente começa por ETFs, tá?
Tiago, mas eu quero ter ações de forma específica. Beleza, se você quiser ter ações de forma específica, você vai diversificar em setores, tá? Tem vídeos específicos de ações específicas aqui no canal. Você vai diversificar setorialmente, não vai ter mais do que 15, 20% no máximo por setor e não pode ter mais de 10% por ação. Não é que não pode, é que você vai estar exposto a um risco muito elevado se você superar esse percentual. Tiago, não entendi os percentuais. Volta um pouquinho o vídeo e assiste de novo, já expliquei. De 15 a 20% no máximo por setor e no máximo 10% por ação, tá bom? Ou seja, significa que você vai ter que ter aí no mínimo 10 ações, eu sugiro que tenha um pouco mais, tá? Então você vai ter que ter alguns setores e algumas ações na sua carteira, bastante coisa para olhar, tá? Beleza, vamos partir do princípio que você entendeu essa premissa. Então vamos lá, começando por ETFs, a gente vai investir em ativos. A gente vai pegar uma parte dos $1.000, a gente vai pegar aqui, ó, pelo menos, tá? Se você está em fase de acumulação e não de usufruto, se for usufruto é outra história, também já expliquei isso aqui no canal. Acumulação é para quem tem um horizonte pela frente e quer multiplicar o seu patrimônio, quer fazer um patrimônio e multiplicar por 10, 15, 20 ao longo do tempo. Se você está nesse período da sua vida, a gente vai colocar aí 70% dos $1.000, ou seja, $700 em ativos, em ações que podem ser representadas por ETFs, tá bom? Tiago, 70%? Mas eu sou uma pessoa conservadora. Beleza, mas é por isso que eu expliquei que a tua renda fixa tem que ser definida antes. E eu estou usando como parâmetro que $1.000 serão utilizados só para renda variável. Se você for uma pessoa moderada, por exemplo, metade do teu patrimônio em renda fixa e outra metade em renda variável. Se você for conservador, 25% pelo menos do teu patrimônio vai estar em estoques, pelo menos não, no máximo, né? 25% no máximo do teu patrimônio e os outros 75% em renda fixa. Tiago, mas aí eu não vou ganhar muito dinheiro no longo prazo. São escolhas. Se você é uma pessoa mais conservadora, você tem que correr menos risco. E olha, se você fizer boas escolhas, você também vai ganhar no longo prazo, tá? Mas enfim. Cara, eu acho que um dos pontos mais importantes aqui, só um adendo, não é nem você conseguir investir de maneira extremamente profissional. Eu acho que se você tiver constância e boas escolhas, você vai bater grande parte das carteiras aí do mercado, tá? Constância, investindo todos os meses, pegando um pedaço do que você ganha, se você é CLT, se você é empreendedor, se você é funcionário público, se você é autônomo, qualquer coisa. Se você tiver constância, porque, cara, se você tá ganhando dinheiro, você precisa saber onde colocar, certo? Se você é um cara que tem uma profissão mais arrojada ali, você é um empreendedor, você tem empresa e tudo mais, cara, você tem que ter uma carteira mais conservadora, porque a tua vida já é arrojada, né? Se você for um funcionário público, um CLT, de repente com um cargo mais estável, você pode ter uma carteira de investimentos mais arrojada, tá? Então a gente tem que sempre fazer esse balanço. Por isso que eu não gosto desse negócio de vocês ficarem copiando, tá? Tem um vídeo que eu explico aqui os principais erros dos investidores. Cara, a pessoa que fica copiando a carteira dos outros só se lasca. Beleza? Então vamos lá. Só foi um pequeno adendo. Voltando para os $1.000. 70% em estoques, fase de acumulação. 70% em estoques. Aí a gente pode usar grandes ETFs, a gente pode usar o VOO, a gente pode equilibrar esse 70% entre VO e o QQQ, que pega sempre as principais empresas de tecnologia ali dos Estados Unidos. A gente pode pôr ali 70% numa combinação até dos dois, com um peso bem maior pro VO, tá? De 50% a 60% pro VO e o resto pro QQQ até atingir os 70%. Dá pra gente fazer assim, tá? E aí os outros 30% que a gente tem da nossa carteira, o que a gente pode fazer? A gente pode pôr um pouquinho de cripto. Tiago, eu tenho medo, por isso que é um pouquinho, você vai pôr ali 5%, 10% no máximo da tua renda variável em cripto, tá? E aí a gente pode tanto fazer isso através de uma corretora, dá pra gente fazer isso através de uma exchange, ou a gente pode fazer isso através de ETFs também, tá? Beleza, então a gente tem ali, vamos supor que você coloque 10% da sua carteira em cripto na parte de renda variável. Então a gente tem 70% em estoques e a gente tem 10% em cripto. E aí sobra 20% pra gente colocar em imóveis, tá? E aí é legal que a gente coloque ETFs focados em REITs. Tiago, eu não quero ter imóvel, eu quero realmente acumular, eu não quero diversificar tanto. Tudo bem que se você tiver o VO, você já vai estar muito diversificado. Mas para quem não quer ter imóveis, não quer ter REITs em carteira,
porque realmente acaba tirando um pouco da rentabilidade, traz um pouco mais de equilíbrio, mas tira um pouquinho da rentabilidade. Beleza, você pode fazer a carteira com VO e um pouco de cripto e um pouquinho de QQQ, também não tem problema. Beleza, você vai ter $1.000 muito bem estruturados. Lembrando que são os primeiros $1.000, o resto a gente tem que continuar estruturando, tá? É só o começo da carteira. Bom, caso você queira ter um pouquinho de REITs, que são os primos dos fundos imobiliários, ficou meio popular esse negócio de primo, eu não acho muito legal essa nomenclatura, mas vamos através dela que fica mais fácil. A gente coloca um ETF, como por exemplo o VNQ, na carteira, e aí a gente tem os $1.000 bem alocados ali para quem está fazendo seus primeiros aportes no exterior. Seja você começando do zero, seja você começando a investir fora, você estaria muito bem assistido. Claro que a gente tem que acompanhar a carteira, a gente tem que entender qual que é o seu perfil de risco, o que você quer para o longo prazo, mas essa pequena estruturação já te traz o norte de como montar uma carteira que vai sim te trazer performance. E aí mais para frente a gente pode pôr mid caps, a gente pode pôr small caps, inclusive tem outros vídeos falando disso aqui no canal, por isso que se você ainda não está inscrito, você é maluco, clica aqui embaixo, se inscreve, gostou dessa montagem de carteira ou da forma que eu montei, já deixa o like no vídeo e ative as notificações, porque tem muito conteúdo de valor aqui nesse canal, todas as semanas, pelo menos 3 vídeos por semana, um canal novo, que você vai me ajudar a fazer ele a crescer muito, e a gente vai propagar essa mensagem de investir de forma forte, né? Trazendo realmente moeda que vai trazer bastante bagagem para o nosso patrimônio, a gente vai conseguir sim se aposentar lá na frente, trazer tranquilidade e, claro, trazer renda passiva em dólar pra gente também, é uma ótima forma, por isso que a gente faz esses conteúdos aqui, minha missão é com você, tá bom? Tamo junto? Fechado? Achou bacana? Vou deixar esse outro vídeo aqui na tela para você continuar acompanhando aqui essa latinha e aprendendo comigo. Tamo junto, um grande abraço e a gente se vê aqui no próximo vídeo.